Oi, oi, oi. Pessoal, vamos começar, por favor. Antônio, por gentileza. Boa tarde a todos. Com muita alegria que, em nome do presidente Guerra, do Conselho de Administração do Grêmio e do Departamento de Futebol, que eu apresento a vocês o Diego Costa. Diego, estamos muito felizes com a tua vinda ao Grêmio, por ter aceitado vestir essa camisa e vestir esse projeto. Eu, particularmente, acho que o Diego é um jogador que tem a cara do Grêmio, por toda a sua carreira, por toda a sua qualidade, por ser um cara que deixa tudo dentro de campo. E eu tenho certeza que vai dar muitas alegrias à nossa torcida ao longo desse ano. Bem-vindo, Diego. Obrigado. Antes de vocês iniciarem as perguntas também, queria passar as mãos do Diego aí, que é um novo sócio tricolor aqui, uma carteirinha de sócio do Grêmio, e também convocar a nossa torcida para que a gente, assim como no ano passado, tem um número muito grande de sócios aí, um ano de Libertadores, e a gente precisa do apoio da nossa torcida. As grandes conquistas do Grêmio são marcadas pelo apoio da nossa torcida, e aí o Diego é o novo sócio tricolor também. Valeu, obrigado. Vamos lá. Aí, opa. Da família também, né, Diego? É lógico, tem que ser, né? Começar a coletiva, então, Diego. Só, pessoal, lembrando nome e veículo, tá? Para o Diego começar a conhecer a todos. Diego, bem-vindo. O que te fez levar essa decisão, aceitar essa oferta do Grêmio? O Renato admitiu, né, que teve uma conversa longa com você também. O que te fez, nesse momento, aceitar essa proposta e ser o novo jogador do Grêmio? Boa tarde. Boa tarde. Matheus Trindade, RBS TV, desculpa. Boa tarde, Matheus. Não, então, acho que a questão sobre a proposta sobre o Grêmio não era nenhuma dúvida, né? Sabemos da grandeza do Grêmio. Em nenhum momento existe uma dúvida em querer jogar ou querer estar aqui, porque sabemos que é um clube que tem muita história no futebol brasileiro e mundial. Então, acho que era uma questão mais pessoal. E por conhecer mais, assim, Renato, né? Todo mundo falava super bem dele. E a gente teve essa conversa, esse feeling para poder tanto eu explicar o que eu pensava, o que eu queria, e ele também o que queria e esperava de mim, né? Então acho que foi uma conversa bastante aproveitadora em relação a tomar uma decisão definitiva e graças a Deus estou aqui. Boa tarde, Diego, tudo bem? Meu nome é João Vitor, sou do Globo Esporte. Queria te perguntar como foi, então, o que você espera de trabalhar com o Renato e como você está fisicamente, porque você não estava sem clube, e se você vinha se preparando também fisicamente, que condições físicas você chega para atuar, já entrar em campo com a camisa do Grêmio? Boa tarde. Então, a conversa com ele foi simples, né? Eu acho que quando você conhece, tem um treinador que entende não só o fator de treinar os jogadores, mas sim o fator humano, né? Acho que isso fica muito mais fácil. E espero eu poder retribuir toda a confiança que tem depositado em mim dentro de campo. Fisicamente, é lógico que eu estava 2 meses só parado, mas eu vinha fazendo um trabalho específico em minha casa. Acho que dentro de algumas semanas eu vou estar apto para poder jogar. Acho que era tudo que eu queria, né? Eu conversei até antes de assinar qualquer tipo de contrato. Falei, preciso de um tempo, mais questão de estar muito bem, porque eu quero uma temporada agora que vai ser uma temporada cheia, que eu vou ter a possibilidade de fazer uma pré-temporada e me cuidar e estar fisicamente nas melhores condições. Então acho que eu passei, deixei bem claro, eles aceitaram e a gente é algo que tão pouco duradouro, já estou bastante bem, então questão de tempo só. No dia a dia a gente vai analisando. Diego, aqui, Felipe Duarte, Rádio Gaúcha. E até para sanar uma dúvida, né, que você falou agora, algumas semanas você espera estar bem, apto fisicamente. Tem Grenal domingo que vem, você já vai estar à disposição ou não? E a questão mesmo que eu queria te fazer é sobre Soares. Você chega para um clube que tinha Soares como centroavante e você jogou com ele. Mantém contato ainda com o Uruguai? Teve essa conversa antes de aceitar o convite do Grêmio? Não. Com o Luizito a gente não conversou sobre esse aspecto. A gente jogou junto meia temporada lá no Atlético Madrid. A partir do momento que o Luizito
o que ele fez aqui, né? Acho que não precisa nem ter muita conversa, sabemos que ele foi um jogador que foi super feliz. Acho que é isso que todo atacante almeja, né? Ter essa sequência de jogos, de gols, e ele foi uma pessoa que fez muito pelo Grêmio, o Grêmio fez muito por ele. Eu acho que, como jogador, dispensa comentário, o jogador que o Soares é. Em relação ao Grenal, tudo é condicionamento, né? Eu acho que estou treinando a semana, é lógico que clássico sempre é bom jogar, sempre gostei, acho que é uma coisa que sempre é uma motivação a mais, mas eu acho que não podemos atropelar as fases. No dia a dia a gente vai conversando, se eu estiver bem, se as coisas, o treinador também decidir optar, porque vai ter que colocar os que estão 100% em campo, a gente vai decidir no seu momento. Tudo bem, Diego? Bruno Soares, Rádio Bandeirantes, bem-vindo a Porto Alegre. Quando o seu nome foi colocado pelo Grêmio já de forma oficial, né? Claro que os torcedores eles começam a lembrar dos gols no futebol europeu, da sua personalidade, da sua experiência, qualidade, enfim. Mas tem um ponto também que é comentado muitas vezes e que algumas notícias foram veiculadas ao longo do tempo, de que você, em determinados momentos, poderia desagregar grupos com algumas atitudes. E até tem um vídeo que circulou recentemente do Cristiano Nunes no Galo, que você brincava ou ironizava, enfim. Eu queria te ouvir sobre isso. O que é verdade, o que não é verdade, como que é o seu perfil, para o torcedor do Grêmio te conhecer melhor e entender melhor toda essa situação que foi comentada ao longo do tempo também. Não, em relação a essa questão de grupo, isso aqui saiu no Brasil, né? A questão do povo brasileiro de inventar coisas. Eu acho que isso aí foi uma coisa que na Europa eu joguei em grandes times, com grandes jogadores, com personalidades diferentes, e eu sempre me dava bem com todo mundo. Nunca existiu isso, nem aqui, nem lá. E eu acho que isso aí eu já sei de onde vem, que vem lá do primeiro clube que eu tive aqui, né? Acho que questão pessoal com uma pessoa específica que eu tive algumas divergências, mas não tem por questão vir aqui falar. Sobre o Cristiano, a gente se fala até hoje. Imagina se a gente tem uma intimidade naquele momento. Graças a Deus a gente já tinha sido campeão, já era um clima de festa. Tanto que o vídeo, no mesmo momento, ele mandou e começamos a rir. Acho que é uma coisa que, se quiser, pode perguntar a ele. Então, acho que é tudo que a imprensa vende, né? Muitas vezes uma imagem. E por eu nunca querer falar e nem querer desmentir nada, não me preocupo, porque eu sei a pessoa que eu sou. Sei o companheiro que eu sou, o amigo, o pai. Então, acho que essas informações, apesar que com o tipo de informações como essa, cria dúvida, né? Tanto no torcedor, tanto nos diretivos, em uma futura contratação, que isso aí, com o tempo eu vim dar conta que isso também faz manchar um pouco sua imagem. Então era algo que, se me questionar como jogador dentro de campo, perfeito, mas como grupo, assim, sempre fui parceiro, sempre fui num grupo a pessoa mais agradável, não tenho ego, não tenho essa questão de ser um jogador que joguei na Europa, ter conquistado as coisas, não trago isso. Sei que tenho minha história, mas acho que eu tento ganhar um respeito e o carinho de todo mundo no dia a dia, com o trabalho e honestidade. Então acho que essa questão aí foi especificamente de uma pessoa que, por eu não ter ficado lá naquele momento no Galo, ele começou a infiltrar histórias que não era verídica. Então eu nunca vou rebater todas as histórias que dessa certa pessoa vir sair falando, porque não sou do nível dessa pessoa. Então acho que o que importa é isso. Todos os grupos que eu vou, todos os companheiros que eu tive, sempre quando eu retorno, quando me vê, sempre tem aquela felicidade que é estar junto. Então isso é o que conta. Diego, bem-vindo a Porto Alegre. Thiago Stormovski da Rádio Grenal. Falando até sobre as suas passagens pelo Brasil, agora falando um pouquinho sobre o Botafogo. Diferente do Atlético, que era muito difícil com a competitividade do Hulk, você teve oportunidades no Botafogo após a lesão do Tiquinho e não conseguiu render conforme rendeu nos outros clubes. A média de gol não foi próxima do que você costuma fazer, foram 13 jogos, 3 gols no total. Então, o que faltou no Botafogo para você conseguir chegar próximo do que precisava para manter o desempenho dos últimos times e por que acreditar que no Grêmio vai ser diferente? Irmão, acho que para você fazer uma análise de desempenho, você tem que ver quantos jogos titular eu joguei no Botafogo. Então, acho que não é questão... No Galo, se você olhar também, acho que as informações pode ser não seja coerente. Eu joguei bastante com o Hulk, pelo contrário que você me passou aqui. Foi tanto que a gente saiu campeão. Acho que isso aí é totalmente relativo. Isso aí são situações que não vêm um caso. No Grêmio eu vim aqui com a mesma ambição, não tem nenhuma dúvida em relação ao jogador que eu sou, que eu possa apresentar. Acho que se você olhar nesse quesito, vocês têm que tirar uma análise mais completa para você tirar um tipo de informação. Lógico que eu tento
e tentarei aqui dar o meu melhor, ser titular, fazer gol, fazer jogos. E depois no final aí a gente sim, no final de uma temporada cheia, jogando titular, e a gente vamos questionar os números e se a coisa foi boa ou não. Oi, Diego, aqui. Bem-vindo, Bárbara da RDC TV. Eu queria te perguntar que tu recém chegou a Porto Alegre, né? Chegou no começo da semana, já esteve por aqui, já conheceu um pouquinho, e inclusive já treinou aí com o plantel do Grêmio, já fez atividade junto. Eu queria saber como é que tá a tua integração com os demais jogadores, quais são as tuas primeiras impressões? Não, o grupo aqui é o que todo mundo falou, né? Muito fácil. Tem um grupo muito bom, conhecia o Natan. E, bom, era amigo, tinha amigos em comum com o Jeromel, a gente já tinha jogado contra algumas vezes, então o pessoal aqui me recebeu de braços abertos. Eu acho que isso também vai da pessoa, né? Eu acho que quando você chega em um lugar, você tem que se adaptar ao que já existe, né? Você tem que se agregar a eles, não eles se agregar a mim. Então eu vim aqui com a maior humildade do mundo, ser companheiro de todos e funcionar como está funcionando, né? Durante vários anos. Então não tem... Acho que quando você vai em um lugar que você está chegando, você tem que se adequar ao que já existe. Você tem que estar lá de acordo com as normas, como vivencia o grupo. Então, isso nesse caso para mim é muito fácil, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de chegar, olhar, observar e me agregar aos poucos. Então, bem tranquilo. O pessoal aqui, de momento, muito bem comigo. Diego, aqui, Bruno da Rádio Guaíba. Bom, sua carreira foi marcada por grandes momentos, né, Diego? Tanto no Atlético de Madrid, no Chelsea, na seleção da Espanha, Copa do Mundo. E depois que você voltou para o Brasil, você até falou agora há pouco, né? Menos jogos, menos minutagem, mas sempre tentando agregar nos grupos que passou. Qual é o Diego Costa que o torcedor do Grêmio pode esperar para a Libertadores da América? Porque esse ano é um ano importante para o Grêmio de retornar uma Libertadores. Então, queria ouvir de você qual é a sua melhor versão, né? O que o Diego espera agregar em termos de características, em termos de dentro de campo, para o Grêmio nesse ano na Libertadores? Não, bom, eu acho que não só na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro, em todas as competições que o Grêmio vinha disputar, eu vou tentar agregar o melhor, né? Eu acho que a partir do momento que eu aceitei esse desafio de voltar ao Brasil, de voltar a vestir uma camisa no time brasileiro e com a grandeza que é o Grêmio, eu acho que sabendo das plenas condições que eu poderia fazer algo muito bom. Que é tipo assim, estou começando um momento do zero, né, na questão que a temporada está começando agora. Eu acho que eu vou ter todo o tempo, toda a adaptação, todo o preparo físico para poder estar nas melhores condições e dentro disso, dentro de campo, poder dar o meu melhor, que isso aí ninguém vai ter dúvida da minha parte, que tipo, entrega, esforço, que tiver de ser além dos gols, da minha parte sempre vai ter. Então acho que para mim está sendo um desafio, eu amo esse tipo de desafio, então não tenho nenhuma dúvida que se Deus abençoar e as coisas correr bem, a gente pode ter um ano vitorioso. Tudo bem, Diego? Henrique aqui da Maspar TV. Pois é, você falou de desafios, né? No Galo você teve a concorrência, a disputa com o Hulk, no Botafogo com o Tiquinho. Aqui que a gente acompanha, esse caminho está livre para o camisa 9. É uma vantagem chegar e já ser titular, ter, digamos, um pouco menos de concorrência em relação ao que teve nos outros times? Não, acho que essa pergunta não tem, para mim não existe, porque aqui existem outros atacantes, que qualidade, que sabem que atacante vive de momento. Se a bola começar a entrar, vai ser tão grande quando foi em todos os clubes que estão aqui, porque eu acho que um jogador que está no Grêmio tem que estar porque tem que ter qualidade, tem que ter algo muito bom. Então acho que isso aí não muda. Na questão dessa situação, todos os times que eu joguei na Europa, joguei com grandes atacantes, mas eu começava do princípio, né? Eu acho que é uma questão que você chegar num lugar que as coisas já estão bem andadas, que já está a casa toda arrumada, é sempre mais difícil você aportar de alguma maneira. Então, por isso que me motivou esse desafio de vir. Era algo que estava começando do zero, que eu vou disputar com qualquer atacante que está aqui no Grêmio do zero. Vai ser uma disputa assim, normal, porque está começando a temporada e vai estar sempre jogando o que estiver melhor. Então acho que é algo que sempre foi assim na minha carreira, sempre quando a gente faz uma pré-temporada, faz um campeonato inteiro, conhece os companheiros te conhecem, as coisas ficam muito mais fácil. Algo que eu não tive nesses 2 anos no Brasil, meio ano, né, que eu joguei 4 meses em cada clube, mas só que, relevando que tipo, no Atlético Mineiro eu joguei bastante, foi uma questão de algumas lesões que eu tive, porque a gente jogou bastante jogos junto, eu e o Hulk, sabendo da grandeza do Hulk. E no Botafogo o time já estava praticamente encaminhado, né, aquele campeonato, estava tudo correndo tão bem, era normal que nesse momento se torna mais difícil você entrar num time que já está ganhando, né? Mas
Em nenhum momento eu tive dúvida, estava lá à disposição para poder fazer o meu melhor e a questão é essa. Vim aqui com esse objetivo de fazer um campeonato inteiro, né, do minuto 1, para depois no final a gente ver como foi, se realmente foi uma aposta muito boa. Diego, boa tarde, Lucas Melo, do Jornal Correio do Povo. Tu já jogou tantos campeonatos importantes, Copa do Mundo, Champions League, Liga Europa, e pela primeira vez tu vai ter a oportunidade de jogar uma Copa Libertadores da América, né? Qual é a tua expectativa? Não é a primeira vez? Não, joguei com o Galo. Ah, perdão. Perguntar a expectativa, então, em relação a jogar com o Grêmio, que é um dos clubes brasileiros que mais tem competições aí, é o tricampeão da América. Qual é a tua expectativa com o Grêmio este ano? Não, é a maior possível, né? Eu acho que é algo que não só todo mundo fala Libertadores, eu acho que é como jogar Champions, né? Se você sempre tem aquele sonho, aquele objetivo em ganhar, mas sempre o campeonato nacional é o campeonato mais difícil você conquistar, que é algo também que a gente não pode deixar de mão, que é uma competição. O Campeonato Brasileiro é muito disputado, é muito difícil ganhar, e acho que a mesma vontade que o torcedor tem, acho que tem que ser a mesma vontade que a gente tem de ganhar, não só a Libertadores, o brasileiro tem que estar com essa vontade de ganhar qualquer competição que você entrar em campo para poder disputar. Acho que não podemos, no momento, no começo de uma temporada, você focar em um só objetivo. Acho que o objetivo é todos, e no decorrer da temporada, do campeonato, das competições, você vai ver onde é que você tem que depositar não um foco maior, mas tipo, uma esperança em títulos. Diego, Gabriel Laux, em Copeiro TV, bem-vindo ao Grêmio. Na tua apresentação e teu vídeo de chegada do Grêmio, foi muito legal tu falando do Renato, né? Chamou ele de fenômeno e tudo mais. A gente sabe da relação que os jogadores têm com o Renato, e muitas vezes ele é até um trunfo para os jogadores virem para cá. Ele conversa com vocês e tudo mais. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, do que o grupo já te falou, das primeiras resenhas com ele, e também dessa questão de confiança que o Renato traz para os jogadores que chegam aqui e muitas vezes precisam de um carinho a mais, de um número melhor, porque tu é um baita jogador e precisa recuperar teus números dentro do Brasil. Não, lógico, eu acho que Renato, sabemos toda a importância que ele tem dentro do Grêmio, é um grandíssimo treinador, e esse lado pessoal, esse lado que ele tem da resenha, né, com os jogadores, é algo que é bastante bom, né? Acho que é um diferencial que ele tem em relação a outros tipos de treinadores, mas também a grandeza do Grêmio torna fácil. Acho que você tem um Grêmio e tem um Renato para complementar tudo que o Grêmio representa no futebol brasileiro e mundial, acho que é muito bom. Então, acho que eu particularmente sempre concordo com você, vim com esse objetivo de correr. Por isso que eu falei que era muito importante fazer um campeonato inteiro, fazer uma preparação bem melhor, começar do zero, para poder no final da temporada a gente ter melhores números, ter feito mais jogos e disputado mais competições. Ô Diego, você chega para uma vaga, né, para um setor que foi muito feliz no ano passado. Pela experiência que você tem, por tantos títulos que você já conquistou, substituir o Soares hoje é uma motivação, é uma perseguição a bater metas, é ultrapassar o que ele fez em Porto Alegre, ou é um peso? Como é que você encara essa chegada em Porto Alegre? Porque o comparativo ele é natural, né? Acho que o torcedor, a imprensa, ele sempre vai olhar para o ano passado e fazer a comparação. Como é que você encara esse desafio? Não, bom, se eu fizer mais gol que o Soares, vai ter que pagar mais. Não, lógico, não é um peso. Eu acho que o Grêmio, não só o Soares, já passou grandíssimo atacantes, né? Jardel, Paulo, então, tipo, tem uma história muito linda em relação a ter atacantes top. Então, acho que isso também motiva os atacantes, os grandes jogadores a querer vir, porque quando você tem um clube que tem história com atacantes que tem muitos êxitos, isso aí é como se fosse uma bendição, né? Que você vem para aquele clube para poder as coisas acontecer como aconteceu anteriormente com o jogador que estava. Então, acho que, sabendo da grandeza do Soares, não existe comparação, é um grande jogador, fez um ano maravilhoso aqui no Grêmio. Lógico que esse ano eu tenho um maior objetivo, meu é pessoal, mas o objetivo do Grêmio é títulos. É isso que eu particularmente penso, é tipo sair daqui e ter conquistado algo com essa camiseta. Então acho que não tem peso, não tem nada. Acho que eu automaticamente me cobro muito, me exijo muito, então esse vai ser algo pessoal meu. E então vou tentar dar o meu melhor para o Grêmio, então vai ser uma coisa que vai ser gostosa de ser vivida durante essa temporada. Diego, aqui.
Felipe Kunrat, da Rádio Imortal. Eu quero falar justamente sobre essa comparação com o Soares, né? Porque além de um centroavante, o Grêmio buscava uma marca, um protagonista, alguém que a torcida pudesse olhar e se sentir representada. Isso para o Diego é mais positivo, como um desafio, ou gera, quem sabe, algum tipo de pressão desnecessária? E como tu lida em ser o protagonista de um time no futebol brasileiro, algo que talvez nos outros dois não teve essa pecha, né, de o time jogar para o centroavante Diego Costa, algo que aconteceu no Atlético de Madrid, no Chelsea? Não, então, é isso mesmo que você acabou de falar. Sempre fui, né? Graças a Deus, no clube que eu tive, foi uma referência como jogador. Então não pesa, pelo contrário, é algo que sempre eu busquei, né? Que eu possa ir num time que eles depositassem toda a confiança em mim para poder tentar dar o meu melhor da melhor maneira possível. Mas como eu falei, existe competência, existem grandes jogadores que estão aqui. Vai ser uma disputa que eu acho que até nesse ponto é agregável ao Grêmio, porque todos os clubes que eu tive, existia grandes atacantes também ao meu lado que disputavam isso aí. Existia uma competência interna que só saía ganhando o Grêmio. Então acho que é isso. Estou bem tranquilo em relação a isso, estou preparado e vamos em busca de grandes coisas esse ano. Diego, seja bem-vindo. Nicolas Wagner, da Trivela. Renato comentou que depois da tua saída do Botafogo, teu sonho estava em Madrid e que precisou te convencer para voltar ao Brasil. Qual é que era o teu planejamento de carreira, até de vida, e o que exatamente pesou para retornar ao Brasil e vir jogar no Grêmio? Meu sonho é minhas filhas, né? Então isso aí já não é sonho, é realidade. É que minha família tá lá, minhas filhas, então era algo que, tipo assim, surgiu algumas possibilidades de estar lá em alguns times na Espanha, mas eu sou um cara que gosta de competir. Então, tipo, naquele mesmo momento apareciam essas oportunidades, não desmerecendo os clubes que me procurou, mas era viver situações que não me motivava naquele momento. Então apareceu a opção do Grêmio, que aí sim me motivou. Falei, não, é algo diferente, é algo que tipo vai ter a pressão, sei como é a imprensa no Brasil, sei como é o brasileiro, vai ter aquela cobrança, vai ter aquele desgaste, né, que tipo no futebol, quando você está num grande time, sempre vai ter. Então é algo que eu falei, irmão, parei, pensei, conversei com a família, eu falei, é algo que tipo ainda eu tenho senti esse momento, né, eu senti que ainda poderia dar algo de mim a mais. Então acho que foi essa questão mais do momento que o Grêmio me procurou que me motivou a poder vir aqui e aceitar esse desafio, né? Então acho que nessa questão foi isso. Bem-vindo, Diego. Guilherme Nes, do Portal do Gremista. Tu teve muitos embates com grandes zagueiros. O Pepe, por exemplo, a gente lembra quando tu estava no Atlético de Madrid. A gente já perguntou sobre o Grenal que vai ter agora no dia 25. Talvez tu não tenha ainda ritmo de jogo e talvez tu não seja ainda uma opção para o técnico Renato Portaluppi. Mas qual é a tua expectativa de atuar no maior clássico do Brasil, que é o Grenal? Como é que tu está se sentindo em ter esses embates aí com os zagueiros adversários? Não, acho que o Grenal todo mundo sabe da grandeza, né? Quando surgiu a possibilidade de vir ao Grêmio, já vem na cabeça poder estar em jogos como esse e poder fazer gols, né? Acho que sempre lá também tem o Atlético Madrid e Real Madrid, né? Sempre foi jogos assim que realmente tinha bastante disputa, que um clássico é clássico, todo mundo quer ganhar, independente do momento que o clube está vivendo, se está ruim ou mal, mas quando chega esse jogo é um jogo especial, um dia especial. Então é algo que não só esse, não, a vontade lógica é máxima de poder estar, mas tipo, primeiro sempre vai estar o Grêmio, porque tipo, o Grêmio tem que colocar os jogadores que estão nas melhores condições possíveis. Se eu tiver nessas melhores condições, lógico que eu amo jogar esse tipo de jogos. E nesse momento aí, vamos viver o momento, né? Eu acho que só naquele momento que antecede os jogos, que você vai sentir toda a atmosfera, vai sentir todo esse clima, né, do jogo, que eu ainda não vivi aqui. Então acho que tem essa expectativa, mas vai ter momentos para eu jogar contra eles. Diego, boa tarde. Léo Nascimento, Rádio Pachola. Falar um pouco mais da tua história, até para o torcedor poder conhecer. O que te levou a servir a seleção espanhola e não seguir como a seleção brasileira, como tu teve oportunidades, né? Logo quando tu fez essa mudança para a seleção espanhola. Conta para nós o que te levou a ir para a seleção espanhola. E, claro, o torcedor gremista quer saber também qual o Diego que está chegando.
aquele de grandes enfrentamentos, um cara um pouco mais comedido e que está afim mesmo é de bater a meta de gols do Soares? Se você fazer essa pergunta para o torcedor do Grêmio, que se quer que eu seja tranquilo e bater a meta de gol do Soares, vão querer isso, bater a meta de gol do Soares, né? Eu acho que todo torcedor gremista ou qualquer torcedor do futebol mundial quer gols. Lógico que isso aí não... Minha meta é comigo, não é com o Soares. Então acho que em relação à seleção, já foi dita naquele momento, foi algo que tipo não aconteceu, sabemos a causa, já disse naquele momento, então já algo que já passou não vai mudar, já aconteceu. Joguei por uma grande seleção que é a espanhola, acho que foi algo que também só tenho gratidão a Deus por ter vivido esse momento. Também tive a sorte, né, de poder ter vestido a camisa da seleção brasileira em 2 amistosos. Então é isso, eu acho que é gratidão, minha vida é... Eu sei da minha história, algumas pessoas também sabem, se o torcedor no Grêmio não sabe, vai começar a ter que saber agora um pouco. E eles podem esperar, o torcedor do Grêmio de mim é a mesma vontade de antes, a mesma entrega, então acho que vai ser algo que vai ser bonito. Tanto eles podem ter algum momento ou não, dúvida, mas depois com gols, com entrega, com dedicação, acho que pode ser tudo, tem tudo para dar certo. Diego, aqui, Mauro Dornelles, da Itatiaia. Bem-vindo a Porto Alegre. Você falou, né, que quando o Grêmio te procurou, ficou muito motivado, quis vir para o Grêmio por toda a história, pelo projeto que te apresentaram, a conversa com o Renato. Mas quando que aconteceu esse momento? Quando que você foi procurado? Foi recente? Quanto tempo durou essa negociação? Se você puder contar para a gente algum bastidor de quando começou esse contato e quanto tempo demorou até você aceitar, assinar, vir para Porto Alegre? Assim, quanto que demorou mesmo? Quando que o Grêmio te procurou e como vocês acertaram isso? No total foi 1 semana, como muito, né? Foi rápido, não teve muita conversa. Eu ainda facilitei a vida dele. Era algo pessoal mesmo, eu tinha até conversado com o Bruno, falei, Bruno, é algo que me motivou, não vai ser questão, nunca vai ser nada financeiro nem nada, é algo que me motiva, é algo que tipo... Eu só queria sentir que era uma pessoa que realmente o clube tinha um desejo de sentir querido para começar uma nova etapa. Acho que isso é muito importante, você chegar num lugar que o pessoal deposita uma confiança, porque isso logo no futebol pode acontecer de tudo, pode ser que as coisas não aconteçam, mas tudo bem, acho que faz parte no dia a dia do ser humano, é isso. Mas a negociação foi rápida, não teve muitas empecilhos, foi conversar com o Bruno, depois teve a conversa com o Renato e dentro dali já estava praticamente tudo certo, só faltou alguns detalhes, que era coisa muito simples. E a questão de eu não ter acertado antes foi porque eu queria aproveitar um pouco mais, de uns 3 dias com minhas filhas, então eu fiquei enrolando um pouco mais. Uma conversa com o Renato, umas 7, 8 comigo, mais ou menos, né? Você estava muito em cima, você estava... Diego, boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre, Rafael da Rádio Real News. Seguinte, referente a fatores pessoais, o que te fez vir para o Grêmio, porque você é um jogador muito experiente, né, passando pela Inglaterra, pela Espanha, conhecendo o futebol brasileiro. O que te fez olhar a estrutura do Grêmio em conversas, principalmente com o Antônio, com o Renato, que te fez dizer, não, aqui eu vou ser feliz, diferente do que foi as passagens, né, infelizmente, o desfecho no Atlético Mineiro e no Botafogo. O que tu olhou aqui no futebol brasileiro que te fez ficar e também no Grêmio em si, o que te fez mudar de ideia, principalmente? Bom, vamos lá, 2 coisas. No Botafogo fui muito feliz e no Atlético Mineiro também, muito feliz. Não tenho, em relação a ter vivido e ter jogado nesses grandes clubes, não teve nenhum momento de infelicidade. Pelo contrário, a sensação foi de gratidão sempre. Fui feliz, ganhei título no Atlético Mineiro, acho que isso aí, só o final, né, que tipo, foi algo pessoal também, que aconteceu, que eu não, por questão pessoal minha, não fiquei lá. No Botafogo, tipo, a gente já tinha conversado que ia ser só aquele momento. E infelizmente não aconteceu ter ganhado aquele título, mas fui muito feliz, o grupo lá é maravilhoso. O torcedor também me deu carinho. Em relação a vir aqui ao Grêmio, é tudo, né? Acho que a cultura, né, que eu sou, a forma que vive o dia a dia, a forma que o torcedor é apaixonado, porque aqui existe não só, né? Não vou falar assim, mas tipo, tem um Inter, o Grêmio que tem esse clássico, tem essa rivalidade, é algo muito... que motive a forma que o estilo aqui no Sul é se jogado, né? O crime e tudo, eu acho que é algo que também é um pouco parecido assim com a Europa, que me motivou também. O Diego, se me permite,
Até para vocês entenderem, né? O Grêmio apresentou um projeto para o jogador, mas o jogador também falou tudo que o Grêmio queria escutar de um centroavante, né? Que ele é um cara extremamente competitivo, que ele gosta de desafios, que ele gosta de pressão, que seria uma honra para ele vestir a camiseta do Grêmio. É uma coisa que acontece de ambos os lados, né? O Grêmio apresenta o projeto para o jogador e o jogador diz tudo que a gente queria ouvir para quem estará vestindo a camisa de centroavante do Grêmio nesse projeto. Então não é o Grêmio essa conversa ela acontece, pô, aí, Diego, e o Grêmio? Pô, cara, o Grêmio, né? Aí ele tem que ser dos dois lados, né, Diego? Senão parece que... Não, lógico, se eu chegasse e falar do Grêmio, falar, não, tem que... Não, quando o Grêmio sabemos da grandeza, né, do Grêmio. Tem sido debatido o processo de contratação bastante, principalmente com a participação do Renato. Não, lógico, o Renato é figura. Fenômeno, né? Então tá certo. Diego, Giovanni, canal do Farid, seja bem-vindo a Porto Alegre. O Antônio abriu a entrevista hoje falando da cara do Grêmio. Isso tem sido falado muito pela torcida do Grêmio, que o Diego Costa tem a cara do Grêmio. O quanto tu te considera e por que tu te considera com a cara do Grêmio. E eu queria voltar no teu histórico e falar um pouco da 19, da referência, o porquê da camisa 19. Obrigado. Amém, que assim seja, que seja a cara do Grêmio, né? Eu acho que... Não, a cara do Grêmio sempre, né? Porque o Grêmio sempre teve grandes atacantes. Eu acho que isso aí é fácil. Sabemos da história dos atacantes que passou aqui com essa camiseta e os êxitos que teve, né? Recentemente temos o Soares. Eu acho que é algo que também, com o mesmo pensamento que o torcedor tem, eu também tenho o pessoal, que pode ser que seja algo que seja um casamento lindo, né? Eu e o Grêmio. Então, minha ambição e minha vontade, que eu penso é isso. Vou trabalhar, vou me dedicar dia a dia para que isso possa acontecer. Sobre o número 19, é um número que sempre eu usei depois que eu voltei de uma lesão no joelho, lá quando eu estava no Atlético de Madrid. E aí só foi êxito, foi grandes vitórias e Deus abençoou. Então acho que esse é um número que Deus me deu e vai ficar aí. Obrigado, Diego. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal. Oi. Quer tirar uma foto aqui? Ah, boa. Ela no meio? Peraí, então. Aqui, boneco. Vai lá. Aqui, sócio aí, sócio aqui, torcedor. Bora. Valeu, obrigado. Boa tarde. Te mandar uma também depois. Valeu. Obrigado por tudo. Valeu. Vai ficar todo mundo para... Antônio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Queria te questionar sobre as outras negociações e esse prazo, né, de inscrição do Gauchão que está encerrando. Como é que está essa correria para trazer mais nomes? Lá em Belo Horizonte, o Rodrigo Caetano já confirmou que existe uma tratativa com o Pavon. E hoje surgiu o nome do Mike, lateral esquerdo do Guarani. Gostaria de saber se tu confirma o que tu pode passar para a gente, que tipo de detalhe que tu pode tornar público. Boa tarde, Felipe. Quando vem a público assim, a gente não tem muito como negar, né? Quando vocês descobrem. Por sorte, essas duas negociações que vieram a público, quando vieram, elas já estavam num estágio mais avançado, bem avançado, diria assim. Mas a gente tem que ter muita cautela. São negócios importantes para a gente concretizar e tentar escrever esses jogadores até amanhã, que é a data limite para já participar das fases finais do Campeonato Gaúcho, do restante do Campeonato Gaúcho e também da primeira fase da Libertadores. Mas a gente está tendo muita cautela, como a gente tem em todos os negócios, para só fazer o anúncio oficial a partir de todos os documentos assinados, dos exames médicos dos jogadores. Mas eu não posso chegar aqui despistar algo que vocês já descobriram. São negócios, como o Rodrigo Caetano falou ontem mesmo, que estão bem encaminhados. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Primeiro eu queria esclarecer só uma situação que o Diego falou já na parte final, que ele disse que do contato do Grêmio até finalizar foi uma semana, mas o Grêmio teria procurado antes, pelo que o Renato disse. Eu queria esclarecer isso exatamente, se antes ele não quis, daí depois vocês procuraram de novo. E a minha pergunta, na verdade, ela vai no sentido da avaliação do pacote de contratações que vocês fizeram para esse grupo e a avaliação da qualidade desse grupo para a temporada, tem Libertadores e outras competições e até mesmo o Campeonato Gaúcho. Bom, vamos lá, Bruno. O Diego Costa sempre foi um dos nossos nomes preferidos para substituir o Soares, tá? Inclusive, eu me lembro bem do jogo em São Januário, em que o Grêmio enfrentou o Botafogo, e quando tu assiste em loco, tu consegue
ver detalhes muito mais próximos de que ver no vídeo ou pela televisão, né? E o camarote reservado ao Grêmio São Januário estava bem atrás da goleira, em que o Grêmio foi atacado no primeiro tempo. E o Diego Costa foi o nome do primeiro tempo, né? Ele impôs dificuldades extremas à nossa defesa, marcou um gol, participou intensamente de jogadas e nos chamou a atenção. A gente acompanha muito futebol, mas não consigo ver todos os jogos do Botafogo, como ele ainda estava muito bem, né? E talvez se o Soares não tivesse tirado aquele coelho da cartola, né? Feito aquele hat-trick, o nome desse jogo e o nome talvez do campeonato tivesse sido o Diego Costa pela atuação que ele teve nessa partida, né? Falamos com o Renato sobre isso no pós-jogo, né? E o Renato teve a mesma percepção que nós de como ele tinha jogado bem, como ele estava em forma, como ele era um atacante diferente, né, do padrão normal de atacantes. E colhemos informações ao término do campeonato sobre ele, né? Que quando a gente vai no jogador, a gente tem que ir para fechar, né, Bruno? A gente não pode ir no jogador para colher informação e isso né? Tem outras formas de colher informação. E realmente a gente sabia que a vida dele toda estava em Madrid, a família dele estava em Madrid, que tinha possibilidade de fechar com o mercado europeu, e a gente ficou monitorando isso. E aí quando a janela europeia realmente se fechou, a gente foi com tudo para fechar o negócio. E aí realmente foi rápido, como ele relatou, eu fiz o primeiro contato, eu consegui o telefone direto dele, facilitou, liguei direto para ele. Através de um amigo em comum, avisou que eu ligaria e... Como eu falei na resposta anterior, né, o Grêmio não sai apresentando um projeto centroavante para todos os nomes que ele prospecta, né? Uma das partes do projeto é saber o quanto o jogador está engajado nesse projeto. E o Diego foi muito, muito convincente na primeira conversa sobre o que a gente queria, que é um cara que é competitivo, é um cara, isso é uma opinião minha, que eu acho que não vai sentir o peso de substituir o Soares pela carreira que ele tem, né? É um nome que fez muito sucesso, jogador de Copa do Mundo. E ele me mostrou ser um cara extremamente competitivo, que é um cara que gosta de grandes desafios e talvez por isso não aceitou nada que pintou da Europa, como ele mesmo disse. E aí a gente foi com tudo para fechar o negócio. Na sequência a gente sempre usa o Renato, tanto na parte da validação técnica interna, quando a gente precisa ter essa conversa com o jogador. Ele é um personagem de futebol brasileiro, os jogadores gostam de trabalhar com ele. Acho que a gente usar isso só nos ajuda, não nos atrapalha. Não é uma quebra de hierarquia, até porque... Em nenhum momento o Renato se mete na negociação, ele só entra como vamos dizer assim, um ponto a mais que a gente ganha com o jogador. A conversa foi muito boa do Diego com ele, eu estava junto, né, ao lado do Renato. E aí depois que teve a validação técnica final, a gente foi para a parte de negociação, que aí foi esse tempo aí, uma semana, 10 dias, eu não me recordo, mas realmente depois que a gente teve certeza no nome, teve a certeza de que era possível vir ao Brasil, a gente foi com tudo para matar o negócio. Boa tarde. Você falou e já confirmou a respeito dessas negociações que estão bem encaminhadas. Eu queria saber se, carimbando essas negociações, o Grêmio encerra o seu ciclo na janela, ainda pode vir mais reforços além desses que você já citou, e também se esse é o grupo que o Grêmio confia para ter a Libertadores, em cima dessa mesma pergunta. O Grêmio está satisfeito, até mesmo em cima dessa questão do Diego Costa, a questão do 9. O Grêmio pretende trazer mais um camisa 9, além do Diego Costa, ou ele já é a cereja do bolo do ataque do Grêmio? O Grêmio está atento ao mercado. A gente tem 2 pontos de corte dessa janela, né? A inscrição do Gauchão, que agora no dia 16, amanhã na sexta-feira, e depois o dia 7 de março, que é o término da janela brasileira. Eu não descarto que o Grêmio possa fazer mais algum negócio, tanto nessa janela de março quanto ao longo do ano. O que eu quero que vocês entendam, que a torcida entenda, é que esse é um projeto que eu estou desde o dia 0 com o presidente Guerra, e o presidente Guerra, com a sua experiência no futebol, conversa muito com a gente, e a gente participou de toda a montagem do time do Grêmio ativamente, desde o dia 0, dia 1, que o presidente assumiu, né? Então, a gente tentou, nessa janela, colocar mais opções para o Renato, reforçar o nosso elenco. Acho que a gente está conseguindo. Mas sempre que puder, a gente quer reforçar ainda mais para que o Grêmio seja cada vez mais competitivo. Então a gente continua atento ao mercado. Eu não quero criar expectativa, não é do meu estilo, mas realmente existem outros 2 pontos de corte ao longo da temporada, que é o 7 de março e também a janela do meio do ano, que é uma janela bem importante para todos os clubes brasileiros. Bruno, aqui. Sobre o planejamento, né, que o Renato tem utilizado, e pelo que vocês conversam também, sei que vocês conversam bastante sobre planejamento, aí vou puxar a pergunta um pouco mais para a parte de dentro de campo, mas o Grêmio, ele
teve uma certa mudança, dá pra gente dizer assim, no planejamento, porque, por exemplo, no último jogo foram os jovens, né? Foi a gurizada, foi jogar contra o Ipiranga em Erechim, mas queria te perguntar como é que a direção está vendo isso, porque o Gauchão ele acabou gerando alguns problemas para o Grêmio no que se refere a elenco. Lesão do Soteldo, bom, o Grêmio acabou perdendo alguns jogadores e aí também teve que ir ao mercado atrás de reposição, dá pra gente dizer assim, né? Mas o planejamento, na visão da direção, ele tá satisfatório, Bruno, porque... Claro, o Grêmio fez essa mudança no percurso, só que o foco é a Libertadores, né? Então queria ouvir de você também como é que está essa parte aí em relação à visão da direção sobre o planejamento. A gente não foi ao mercado para repor a lesão do Soteldo, tá? A gente estava no mercado, inclusive em outras entrevistas minhas eu pedi um voto de confiança à torcida. Quando tu não tem as melhores condições financeiras, tu não é o clube mais rico, tu tem que ser estratégico no mercado, esperar a oportunidade certa, às vezes negociar alguma situação e se tentar, dentro do que tu pode, reforçar o teu time da melhor maneira. Então, nenhum desses jogadores que veio pela lesão do Soteldo. Esse é um primeiro ponto, né? Eles vêm num projeto em que a gente queria reforçar o nosso time e o nosso elenco com posições que a gente considerava que eram estratégicas. Sobre a lesão do Soteldo e de outros jogadores, infelizmente os campeonatos estaduais, eles vamos dizer assim, trazem esse dano a alguns clubes ou quase todos os clubes brasileiros, porque o nosso calendário fica com um número maior de jogos e o Grêmio está valorizando o Campeonato Gaúcho, tem a chance de ser heptacampeão e tinha que correr alguns riscos, né? Então até esse planejamento de essa semana, o time principal ficar com o Renato treinando em Porto Alegre, já estava definido há bastante tempo, para que os jogadores fizessem um número de partidas iniciais, estrategicamente ter mais uma semana cheia para trabalhar, poupando de uma viagem mais longa, mas a gente tem que lidar, o calendário brasileiro sempre foi assim, e a gente tem que lidar com isso. Infelizmente, às vezes vão ocorrer lesões, que não só com o Grêmio, como com outros clubes, e é assim o futebol brasileiro desde que eu me dou por gente, né? Então não tem muito como a gente alterar isso. Bruno, você falou que está na gestão desde o dia 0, né? E você já passou por 3 janelas de transferências. Na primeira tinha o nome cantado, o torcedor gritava, comemorava o Antônio Brum. Mas nessa especificamente você passou por uma onda de críticas muito forte, né? Acho que você tomou pancada de tudo que é lado, torcida, imprensa. Eu vi hoje você aqui na entrevista falando para o Diego justamente o debate sobre o mercado do Grêmio. Essas contratações que o Grêmio fecha, e se fechar as próximas 2 serão 7 no total, elas de alguma maneira são uma resposta sua para as críticas? Você achou que o processo ele foi letárgico? O Grêmio demorou de fato para contratar? Vamos aproveitar essa coletiva, já que amanhã fecha a janela, para que você até possa se defender de tudo aquilo que você escutou nos últimos dias. E hoje o Grêmio está aí fechando 7 contratações. Matheus, eu não tenho nada que me defender. Eu entendo a ansiedade da torcida. O que realmente me chateia, assim, é que hoje em dia tudo é o extremo, né? Então, assim, surge um rumor de que o Vila Sante não vai permanecer. Fica se batendo, que burrice da direção, vai perder o melhor volante do Brasil, não é possível que isso vai acontecer. Gustavinho não vai renovar, erro grotesco, papapá. E quando essas situações se resolvem, e a gente está atento a todas elas, não acontece ao contrário, né? Pô, mas que baita renovação. Eu vejo ali, pô, legal, né? Eu, pelo menos, vejo assim, se eu estiver equivocado, entendo que é o trabalho de alguns de vocês, não estou dizendo que são todos, são linhas e linhas, e isso gera uma reação na torcida. Cara, eu tenho que ter resiliência, eu não posso ter medo de pressão para estar no cargo que eu estou, e eu conduzi a janela, junto com quem está comigo no departamento de futebol, sob, vamos dizer assim, diretrizes da gestão, e a gente fez o que dava para fazer, está fazendo o que dá para fazer, e nada foi demorado, foram construções de movimento para chegar num incremento do time, do elenco que a gente gostaria para já iniciar as fases finais do Gauchão e da Libertadores. Então, assim, não quero dar resposta para ninguém, até porque eu não fiz para dar resposta. Isso fazia parte de um planejamento. Ninguém aqui vai contratar porque está sendo pressionado. Qual motivo a gente teria para não querer reforçar o Grêmio? A gente está na linha de frente do clube do nosso coração. O presidente é um dos maiores gremistas que eu conheço, se não for o maior. No Conselho de Administração tem inúmeros gremistas fervorosos. Por que eles não iam querer reforçar o Grêmio? Não, agora começou a pressionar, fizeram porque estavam pressionados. Isso não existe, gente. A gente fez o que dava para fazer,
Desde o dia zero, quando a gente pegou um time, vamos dizer assim, bem descaracterizado, que teve dificuldade para subir a segunda divisão, a gente fez um caminho que outros talvez não tivessem feito, que era dizer assim, cara, se a gente não arriscar um pouquinho, vai ficar pior, porque a arrecadação vai diminuir, a torcida vai vestir menos a camisa. Conseguimos fazer uma temporada legal. Teve a janela do meio do ano, em que a gente já tinha reforçado o time muito no início do ano, a gente fez movimentos que eram possíveis. A gente sempre soube, por exemplo, no meio do ano passado, que o Renato gostava de jogadores de velocidade, de 1 contra 1, de pontas, né? Só que naquele momento, o que o Grêmio podia, o que tinha no mercado, não era suficiente. Agora estamos trazendo jogadores com essa característica. Então, isso é um projeto que está até no papel. Ele não é feito a cada crítica, a cada movimento, a cada contestação. E eu acho que o grande mérito dessa gestão comandada pelo presidente Alberto Guerra, de estarmos até aqui, né, de ter passado um primeiro ano que foi exitoso, perto do ano anterior que recebemos, é em não perder essas convicções, né? Ter resiliência, mas assim, eu quero que o torcedor saiba que a gente está aqui, não é para dar resposta para ninguém, não é para contratar mais ou menos para ser pressionado, é para tentar fazer o melhor para o Grêmio em todos os pontos. E acho que a torcida elegeu o presidente, né, para isso, e acho que está fazendo muito bem. Estou dando a minha contribuição aqui no departamento de futebol, sou uma peça que faz parte dessa engrenagem, mas em nenhum momento aqui alguém quer dar resposta para ninguém, a gente só quer o melhor do Grêmio, a gente quer reforçar o time, a gente quer ver o Grêmio disputando títulos e, se possível, ganhando títulos, para que... Estamos aqui para isso, né? Não tem outro objetivo de estar aqui, né? Ninguém está aqui para economizar dinheiro, né? O Grêmio tem que ser campeão, a gente não pode inviabilizar o clube, que a gente já viu que os clubes brasileiros tiveram esse caminho de, às vezes, ir com muita sede ao pote e o desfecho a gente sabe. A gente tem que manter o clube viável e tentar fazer ele campeão, e é para esse o objetivo, Matheus. A gente entende e quer só dar alegrias para a torcida. Bruno, tudo bem? Boa tarde. Já confirmou as negociações avançadas, tanto com o Pavon quanto com o Mike. Queria te ouvir mais sobre o que chamou atenção nesses jogadores. Claro, são perfis bastante diferentes, mas quais características o Grêmio está buscando nesses dois atletas? Wagner, assim, desde o dia zero, como eu falei antes, a gente sabia que o Renato era o nosso técnico, né? Então, o presidente Guerra tem uma longa relação com o Renato, conhece muito a forma do Renato trabalhar, eu conhecia de acompanhar muito o Grêmio, então, desde as primeiras peças que a gente buscou antes de o presidente assumir, a gente já pensava o time como o Renato gosta de jogar, né? Então, contratações que vieram lá do Franco, do Soares, do Felipe, entre outras, elas eram pensadas no modelo do PP, de um modelo de jogo do Renato, né? Obviamente, quando a gente começa a conviver com o Renato dia a dia, a gente sabe mais ainda as características que ele gosta e quais são as dores que ele tem em relação ao elenco atual do Grêmio. Então, assim, o Renato gosta de pontas que tenham velocidade 1 contra 1 pelos dois lados, gosta de jogadores, como é o caso do Dudu, que faz mais de uma função, gosta de inúmeros jogadores, todos vieram com a validação técnica dele, pensando no modelo de jogo dele, e é isso que a gente tem que ver. O nosso papel não é escalar ou decidir, mas é estar bem entrosado com ele para tentar colocar alternativas que possam estar à disposição dele para ele fazer o melhor possível com o time. Bruno, boa tarde. A gente está hoje aqui na entrevista coletiva da apresentação do Diego Costa, né? E o Soares tinha falado para vocês que deixaria o clube no final do ano passado, então vocês tiveram aí um bom tempo de prospectar possíveis camisas 9. É curioso que hoje o Diego Costa sendo apresentado com a camisa 19. A 9 ainda está vaga. Mas eu te pergunto sobre as negociações que ocorreram com o Michael Antônio do West Ham. Como foi a negociação? Você pode falar um pouco sobre isso também? Então quer dizer que se usar 19 não serve para substituir o 9? Não, só para entender, né? Se é pelo número. A gente sempre deixou bem claro que dificilmente a gente conseguiria repor a saída do Soares com um nome, né? Então, assim, o Soares é o 4º artilheiro em atividade no mundo, talvez um dos maiores centroavantes de todos os tempos. E a gente falou isso muitas vezes, eu e o presidente, que talvez a gente pudesse repor com 2 ou 3 nomes e ter um ataque forte para que o Grêmio continuasse com um número alto de gols, como produziu na temporada passada.
E acho que com essas chegadas que aconteceram e que podem vir a acontecer, o Grêmio reforça seu ataque, né? O Renato tem mais alternativas do que ele tinha na temporada passada para montar. O 19 é o número da preferência do Diego, ele falou aqui, é o número que ele usou a carreira inteira. A 9 ele poderia ter pego também, estava à disposição, mas foi uma opção dele. Sobre esse jogador que tu perguntou, do West Ham, é um jogador que a gente conhece também, um centroavante que tem uma carreira importante na Europa, mas não foi negociação, assim, a gente sabe quem é o jogador, acompanhou. É que aí a gente tem que definir isso que eu tenho tentado nas entrevistas, agregar um pouco do processo de contratação, né? O sondagem depende, né? A gente consultar a situação do jogador, sim, mas assim, proposta não foi algo mais concreto, assim, mas realmente a gente olhou esse jogador como olhou vários outros que vocês descobriram e alguns outros que vocês não descobriram, mas o Diego Costa que vem para ser o substituto do Soares. Antônio, boa tarde. Pegando um pouco da linha da questão das contratações envolvendo o que o torcedor pensa e o que tu também colocou nas redes sociais, o que também busca, né? Tu acaba vendo tudo que está acontecendo. O que eu quero chegar na forma da comunicação? Várias vezes tu comentou em entrevistas que o Grêmio não está parado, que o Grêmio está procurando, está tentando ser estratégico. Mas a expectativa que foi feita lá, quando começou no dia 0, junto com o presidente, quando veio o Franco, veio o Felipe, e aí depois teve uma recusa do Luís Soares e depois retomaram, né, naquele processo, teve muito marketing, vamos falar assim, em cima da forma que foi divulgado essas contratações. Na janela do meio do ano já não foram tão boas, né, no determinado ponto de vista. O que a torcida ficou esperando para agora? O substituto do Soares, né, as grandes contratações. Tu acabou de mencionar que poderia buscar 2 ou 3. Que ponto que eu quero chegar? Talvez a comunicação do próprio Grêmio para a torcida tenha sido um pouco falha para gerar uma expectativa e que ficaram naquele processo de vem o grande 9, vem um cara para substituir o Soares, ou aquele grande jogador que pode ser 1 ou 2, até que a gente conversou lá no café com o presidente, também foi comentado sobre isso. Isso até hoje se repercute. E aí acaba acontecendo essa situação, que nem aconteceu, vai perder o volante, o Vila Sante, vai perder o... Então ficou vago essa questão. Não tem uma falha aí para poder trazer a torcida de novo para o clube, para dentro do Grêmio, por mais que a gente sabe dos sócios, mas para deixar mais transparente para a torcida que realmente vocês estão ali 18, 24 horas trabalhando, tentando contratar e fazer com que isso... E a segunda, vem o 9? Pois eu não entendi se foi uma pergunta ou se foi um comentário da tua parte, que eu acho válido a primeira parte ali, né? Não, é expor para a torcida que vocês estão trabalhando. Eu acho que foi um pouco comedido, aqui é eu, tá? Acho que foi um pouco comedido no determinado ponto em que a torcida tem uma expectativa da primeira janela do dia 0 para agora. Entende? Então gera tudo isso que aconteceu, que tu acabou de falar aqui nas redes sociais, mas tu acaba vendo uma coisa ou outra. Eu quero trazer a torcida para o Grêmio, entende? Eu vou te ser bem sincero, eu só recebo carinho nas ruas, assim. A rede social talvez ela leva para níveis de debate que às vezes não são assim. As pessoas pedem foto comigo, autógrafo, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu falo, tem certeza? Deixa o jogador autografar. Não, Antônio, com o presidente acontece a mesma coisa, a gente só tem recebido carinho. Talvez uma parcela de vocês, e aí não sei em que ponto isso influencia a torcida, e talvez tenha sido culpa dessa gestão, se desconectou de uma realidade normal de Grêmio por causa do caso do Soares, tá? Porque, assim, o Grêmio, historicamente, pega o último título da Libertadores do Grêmio, o penúltimo, quando que o Grêmio fez contratações nesse modelo do Soares, tá? Para mim é meio surreal o Diego Costa estar recebendo qualquer tipo de contestação. Em outros tempos, a contratação do Diego Costa tinha tido carreata pela cidade. Eu lembro eu continuo torcedor do Grêmio, mas lembro porque eu acompanhava todas as janelas de transferência do Grêmio. Então, em algum momento, talvez se desconectou. Então, assim, pelos movimentos que a gestão fez, e que eu já expliquei, que o Soares talvez tenha 20 anos de carreira
e 40 janelas de transferências na sua carreira, e nas outras 39 talvez não fosse possível. Essa direção teve o mérito, né, através do presidente Guerra, de identificar esse momento e conseguir efetivar uma contratação, e isso se tornou uma regra, né? Então, assim, baseado no que isso se tornou uma regra, qual clube brasileiro contrata um Suárez todo ano? O Suárez é tido entre as 5 maiores contratações do futebol brasileiro de todos os tempos. E as outras 4 é o Ronaldo, que é brasileiro, o Ronaldinho Gaúcho, que é brasileiro, a volta do Romário ao Brasil, que é brasileiro. Então, assim, ele talvez é a maior contratação de um estrangeiro da história do futebol brasileiro. E aí, do nada, um clube que sempre fez contratações modestas, que o maior transfer da sua história talvez seja lá 4, 5 milhões de euros ou de dólares, teve a responsabilidade de fazer isso todo ano. Mas isso não foi a gente que criou. Talvez a gente não comunicou, aí eu posso acolher. Eu sempre tentei comunicar. Eu sempre falei, cara, não vai ter outro Suárez. Até porque, assim, além de tudo que o Suárez é no futebol mundial, ele é uruguaio. A gente adora os uruguaios, a gente adora passar férias no Uruguai, a gente adora estar no Uruguai, os hábitos dele são muito parecidos. Então, assim, ele é um personagem além de um grande jogador. O que leva a crer que a gente consiga reproduzir um Suárez a todo ano? Eu não sei se foi a gente que criou essa expectativa, ou essa expectativa se criou, né, por essa desconexão. Não sei. Eu acho que é um debate que a gente tem que ser feito, né? Mas eu em nenhum momento prometi um novo Suárez. Eu prometi contratar um substituto para o Suárez. E muitas vezes, e foi contratado e apresentado hoje aqui, muitas vezes falamos que talvez a gente tenha que ter mais nomes para o ataque, porque ano passado também se falava que tinha o Suárez e... Então acho que é isso, né? Então, acho que é isso. Acho que é um debate importante e a gente vai refletir também. Temos membros da nossa comunicação hoje presente aqui para refletir, mas talvez a forma que alguma parcela de vocês, obviamente é uma parcela pequena, reage a isso e inflama a torcida com isso, que tenha desencadeado essa insatisfação do torcedor também. Valeu? Bruno, boa tarde. Eu considero a janela do Grêmio, até a primeira parte da janela, muito boa, né? O Soteldo, para mim, foi a melhor contratação da janela brasileira entre clubes brasileiros. Essa é até uma opinião minha. E a complementação parece ser muito boa também, né? O próprio Pavon, caso venha. O Mike, sinceramente, não conheço tanto do futebol dele. E o Diego Costa, até emendando no que tu está falando, eu concordo muito contigo com o tamanho do Diego Costa, né? Mas o Diego Costa hoje, né, é um jogador a ser recuperado em números, na minha opinião, pelo menos. Porque desde 2016 ou 2017 ele tem uma média de 7 gols ao ano. Para um centroavante é um número modesto. Tu já fez a minutagem ao invés do número de partidas? Não, tudo bem, entendo. Tô te perguntando. Claro, não, entendo perfeitamente. Ele já falou sobre isso até na entrevista aqui. Ele foi reserva no Botafogo e fez bons jogos. Concordo plenamente contigo sobre o jogo, inclusive. Eu vou te dar mais um dado, não quero interromper a tua pergunta. O Diego Costa faz 4 meses no Atlético Mineiro. E para onde ele vai depois? Para o torneio mais difícil do mundo, a Premier League. Joga uma Premier League inteira como titular. Tá? Aí a gente pode entrar na média de gols, né? Mas daí a gente tem que avaliar a média de gols para um cara que está na Premier League, né? Que normalmente o artilheiro, tirando o Haaland aí, que talvez seja de outro planeta, ele vai fazer ali, né? O Maicon Antônio, que ele falou ali, está 10 anos no West Ham, as melhores temporadas dele são 10 gols na Premier League, jogando 38 jogos, né? Então a gente tenta fazer essa análise mais profunda. Mas, desculpa. Claro, não. E acho até que ele, como titular no Grêmio, sendo um jogador importante e abastecido, vai jogar bem aqui. Gosto muito do futebol dele. Mas a minha pergunta vai mais em relação à questão, digamos assim, de venda de camisas, né? E de público na arena que o Suárez trouxe. E que aí eu tenho certeza que foram vocês que pensaram para que esse ano fosse parecido, pelo menos, né? O presidente Guerra sempre falou, quero um jogador, se possível todo ano, quero, não é que eu vou trazer, né? Para a gente lotar estádio, para a gente vender camisa, aumentar o número de sócios. Isso em relação também aos parceiros que o Grêmio teve no ano passado, ainda está de pé e ainda é uma perseguição para a janela mais importante do ano, que é a janela do meio do ano? Bom, vamos lá. Tem mais um dado nesse ponto aí, né? Quando o Suárez chegou aqui, ele não era uma unanimidade, né? Vocês lembram bem que grande parte
uma parte da imprensa disse que ele tinha acabado pro futebol, né? O Grêmio estava contratando um ex-jogador em que estava no Uruguai, tinha feito poucos gols no Uruguai, uma Copa do Mundo onde foi reserva, né? E se mostrou diferente. Aí um segundo ponto. Eu considero o Diego Costa um grande nome, talvez um dos maiores que, em termos de nome e carreira, que já vestiu a camiseta do Grêmio. Tá? Aí eu acho que essa ideia do presidente de todo ano ter um grande nome, na figura do Diego, ela se materializa. Mas o presidente às vezes fala um ou dois grandes nomes. O presidente, assim como eu e como o Luiz Wagner, todos que estamos trabalhando aqui, exatamente a gente quer reforçar o Grêmio ainda mais. Então a gente não descarta, se for possível, daqui a pouco na janela do meio do ano, ter uma outra oportunidade, como foi o Soares, como foi o Diego agora, ou como podem vir a ser outros jogadores, daqui a pouco um zagueiro, um meio-campo, um lateral, com uma carreira importante, que é um nome que chama. A gente pilotou esse case do Grêmio ter uma grande estrela do futebol mundial, e ele deu certo. Só que eu considero o Diego uma grande estrela do futebol mundial, né? Um jogador que jogou Copa do Mundo, seleção espanhola, né? Toda a carreira e os títulos que ele tem, né? Então acho que o Diego já atende esse projeto de ter um grande nome, né? Mas acho que sempre que for possível a gente tem que tentar dar para o torcedor essa alegria de ter um time mais forte e com jogadores que a torcida goste, e isso gera uma reação em cascata que a gente viu no passado, em que só favorece o Grêmio e o time, né? Com essa sinergia que acontece com o nosso torcedor. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal. Treino agora às 13h30, só aquecimento, tá? Lembrando.